Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Eu tenho perguntado a Deus por que muitas pessoas na igreja não crescem na graça e no conhecimento de Deus. E a resposta que eu tenho tido de Deus é uma resposta muito boba e muito simples. Nós não vamos viver um potencioso derramar do Espírito Santo enquanto nós não entendermos isso aqui. Infelizmente, o que eu vou pregar hoje, deixa eu te falar uma coisa, pastor conhece a vida de todo mundo, e se ele tiver que pisar em ovos para pregar qualquer coisa, ele não prega, porque ele prega tal tema, vai atingir o outro, está numa situação. Então, irmão, se eu pregar alguma coisa e for frontalmente a você, pega, vista o chapéu e receba em nome de Jesus. Não é só para você, é para você também. Tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios 3:3, como lidar com pessoas ofendidas? Eu vou te dizer que Deus me mandou pregar isso aqui. Mas existe uma gravidade, é grave ser um tipo de gente que se ofende por tudo, grave, espiritualmente, grave, doutrinariamente, grave, espiritualmente diante de Deus e também uma enorme avenida para o diabo.
Eis aqui um dos motivos porque o avivamento demora tanto. As pessoas são feridas, se machucam demais. Mas vamos ver o que a Bíblia, o que o Senhor tem para nos dizer aqui hoje. Por que ainda sois carnais? Ofensa é o quê? Ficar ferido é o quê? Carnalidade. Visto que campei entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Isso é igreja, gente. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Eu vou ter que ler de novo, não é possível. Por que sois carnais? É o tema do texto. Visto que campeia, luta, batalha entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estejais sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Eu já aprendi com mais de 20 anos de ministério que pessoas nos ferem. E nós ferimos pessoas. Só que a gente não percebe quando a gente fere pessoas. Mas a gente guarda e remói as mágoas. Muitas vezes, as nossas feridas são feridas legítimas. Muitas vezes nos ofendemos por causas legítimas. Pessoas realmente ofendem a gente. Mas diante de Deus, gente, a grande preocupação de Deus é a resposta que nós damos à ofensa, à ferida. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Como nós lidamos com as feridas, que é grave, porque nós vamos nos ferir até Jesus voltar. Mas a resposta que nós damos a isso, que demonstra o nosso nível de crescimento espiritual. Se nós vamos desfrutar de um nível mais profundo de Deus, ou se vamos ficar ainda no raso. Eu não costumo pisar em ovos com ninguém. Para quem já teve a oportunidade de sentar e conversar comigo, você sabe que eu sou de chegar e falar, olha, te amo tudo, mas você está errado, e você tem que mudar. Vou falar com educação. Às vezes encarna a Siri. Às vezes acontece. Vou falar com educação, mas eu não piso em ovos. Se a pessoa ficou ferida, é 2 trabalhos. 2 trabalhos. Se deu bico, 2 trabalhos. Bicar e desbicar. Por quê? E deixe-me te explicar. A maior oportunidade que as pessoas nos dão, a maior de todas as oportunidades que as pessoas nos dão, é de nos ofendermos com ela. É a primeira e a maior oportunidade. E cabe a nós sabermos qual resposta nós damos a cada tipo de situação. As pessoas se ofendem por todo tipo de coisas. Ficam ofendidas por outros ficarem ofendidos. Ou seja, as pessoas compram as dores dos outros. Por que você está ferido comigo? Porque aconteceu isso com o outro. Isso é comum numa igreja. As pessoas ficam ofendidas porque o outro está ofendido. E quando isso acontece? Isso normalmente acontece por causa das panelas. Se feriu alguém da sua panela, então você está ofendido. As pessoas ficam ofendidas quando suas opiniões não são levadas em consideração. Deixa eu te falar. Na realidade, esse tipo de ofensa não é porque alguém não levou sua opinião em consideração. É porque alguém não fez o que você mandou. Por exemplo, olha como nós não sabemos como que funciona. E você precisa discernir isso, inclusive as donas de casa, as esposas, para não estarem se fazendo ou tendo um espírito jezabélico sem querer. Quando você dá uma opinião para o seu esposo e ele não faz o que você deu opinião, seja honesto, irmão, o Espírito Santo está vendo. Quem
qual irmã aqui fica chateada quando você fala algo para o marido e ele não faz? Levanta a mão. Bem alto, levanta a mão. Então, você não está dando opinião. Você está mandando. E qual é o nome disso? Jezabel. Porque mulher não manda em marido. Isso numa casa já é complicado. Imagina na igreja, as pessoas assim, elas dão uma sugestão. E sugestão, eu ensino para os pastores, você ouve de todo mundo com respeito e educação. Mas na maioria das vezes, quando alguém vem com uma sugestão, ela não está dando sugestão. Ela quer que seja feito aquilo que ela disse. Então já não é mais uma sugestão, ela está manipulando, mandando. Se irmão, você tem que ter noção, eu e a pastora Elisandra, a gente recebe cartas, a gente recebe e-mails de membros de igreja, um monte de sugestão, e a gente lê. Qual é a nossa reação? Nossa reação, olha, isso aqui é interessante, o resto, isso aqui não. Se é interessante, beleza, se não é, eu falo, querida, desse jeito aqui não dá para a gente fazer. E não adianta ficar chateada, você tem que entender. Mas as pessoas ficam ofendidas. Na cabeça delas, elas, na maioria das vezes, não entendem que elas estão manipulando. Elas querem ajudar, como esposa. Mas eu quero que você entenda que sugestão, opinião, só será levada em consideração se realmente se encaixar. Do contrário, é apenas uma sugestão, apenas uma opinião. As pessoas ficam ofendidas porque alguém, sem querer, não olhou para elas. Aí daí já diz, não olha na minha cara. Nós acostumamos a dizer, não vou com a cara de fulano na igreja. Não, você entende quando a pessoa não é cristã. Mas quando você lê o texto de Paulo, um cristão agindo de forma carnal e mundana, não tem como avivamento vir sobre nós e nenhuma oração é respondida diante de situações assim. Não tem como. Todos ficam ofendidos. Tem um cidadão, uma de nossas igrejas por aí, que ele, estava eu e o Jean dentro do carro, e ele, chateadão. Eu vou sair dessa igreja, pastor. Ontem, né, Jean? Falei, o que foi, fulano? Por que as mulheres não olham para mim? Nunca vou arrumar uma mulher para casar aqui nessa igreja. Bravo. E eu, na porta do meu carro, ele dizendo isso. Olhei para ele e falei assim, ciclano, igreja não é lugar para arrumar gente para casar, não. Igreja é lugar de você servir a Jesus. Sabe o que ele falou para mim? Então vou para uma zona. Não estou exagerando não, gente. Falou com todas essas palavras. Falei assim, você vai arrumar mulher para casar na zona? Arruma. Falei, você tem coragem de casar? Falei, então vou te dizer mais uma vez. Primeiro, eu olhei para ele e disse, se você vier mais uma vez falando de mulher aqui dentro da igreja, nesse tom, eu não deixo você entrar mais na igreja. Porque você já incomodou umas 3 famílias com esse tipo de conversa. Segundo, se você falar nesse tom comigo mais uma vez, eu não sirvo para ser seu pastor. Então já está avisado. Nossa, você vê. Só que aí, ele olhou para o outro assim, havia me esquecido. Isso foi em Campo Largo, gente, já disse. Eu havia me esquecido como o pastor Hernani é bravo. Falei, se esqueceu mesmo. Eu não posso deixar uma pessoa nesse tipo de tom dentro de uma igreja, né, gente? Estou pensando o quê? Não quero arrumar uma mulher para casar e aqui as mulheres não olham para mim. Mas ele está no lugar errado. É o quê? Eu acho que a droga que ele usou deve ter estragado, alguma coisa séria aconteceu, não é possível. Eu começo a perguntar a Deus, irmãos, por que boa parte de nós não vivemos um despertar espiritual? Essas coisas são coisas que o apóstolo Paulo chama de coisas carnais. E ele usa ainda termos mais diretos, coisas mundanas. As pessoas ficam ofendidas porque elas decidiram, querem ficar ofendidas. Mas eu quero que você preste muita atenção da gravidade de pessoas que levam ao pé da risca a sua mimizenta,
vida cristã. Preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. É grave espiritualmente, é uma avenida gigante para o diabo e tranca o fluir do Espírito Santo na sua vida se ofender por tudo. Igreja que eu sou pastor, se ofender comigo, não funciona. Porque o meu perfil não é de adular, nem filho meu eu adulo. Nunca fui adulado por ninguém, e gente adulada não cresce. Vamos falar aqui sobre os diversos tipos de ofensas. A maioria dessas pessoas que se ferem por qualquer coisa, e nós estamos falando de igreja, mas é filho que a mãe já tem que ficar pisando em ovos com o filho, marido que pisa em ovos com a esposa, senão faz um escândalo, irmão, e não sei o que, e etc. Quem se ofende facilmente, gente, é egoísta. E eu quero mostrar isso para você. E a pessoa já se ofende porque ela pensa mais nela do que nos outros. Toda vez que não consegue o que quer, fica ofendido. Toda vez que ouve o que não gosta, fica ofendido. Toda vez que fazem o que ela não gosta, fica ofendido. As pessoas se ofendem facilmente, são inseguras, sentem-se rejeitadas, seu tanque de amor está vazio, se arma de tudo e de todos, e agora se tornam centralizadoras de si mesmo, tudo envolve a elas. E as pessoas que se ofendem facilmente são negativas, preste atenção, acreditam sempre no pior e não no melhor, vê defeito em todos, menos nelas. Para quem só sabe ficar ofendidinho, feridinho, vá para casa e pergunte a si mesmo: como seria conviver comigo mesmo? De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua chatice? Você está doido, você dá 11 para a sua chatice? Pensa comigo, de 0 a 10, você se casaria com você? Pensa, irmão. Qual a nota que sua mãe dá para a sua chatice? Mãe não serve, mãe é cega. Mãe não serve, mãe é cega. Mas vamos lá, de 0 a 10, qual a nota que você dá para seu nível de ofensa? Você se ofende fácil? Como é que funciona você? Porque quem se fere facilmente, quem se ofende facilmente, a Bíblia chama ele de mundano, de carnal. Então preste atenção que eu vou dizer uma frase muito importante. Ninguém fica ofendido quando não quer ficar ofendido. Eu vou dizer de novo. Ofensa é uma decisão. Fica ofendido quem quer. Bom, é importante não ficarmos ofendidos. Por quê? Por qual motivo você não pode deixar que a amargura, que a ofensa, deixar que a ferida, deixar que a chateação entre no seu coração? Primeiro motivo, porque a Bíblia diz para guardarmos o nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Quando você leva ao pé da risca tudo que falam para você, tudo que desagrada a você, gente, na maioria das vezes talvez a gente até está com a razão, mas preste atenção, existem duas justiças, a de Deus e a nossa. Não tem como você ter a justiça de Deus sem abrir mão da sua. E não tem como você ter a sua justiça sem abrir mão da justiça de Deus. Sabe qual é o maior problema das pessoas porque elas se ofendem? Primeiro, elas não têm facilidade do perdão.
Segundo, elas estão cheias. Gente, a maioria dos erros que nós cometemos, o fazemos quando estamos certos, quando estamos com a razão. Primeiro lugar, gente, acho que quinto lugar, 10º, 10º lugar, eu acho que, preste muita atenção, nós não estamos errados quando alguém erra conosco. Nós estamos errados quando agimos de maneira carnal, quando alguém erra conosco. As pessoas são complicadas, porque o coração das pessoas são complicadas, e as pessoas somos nós. Nós fazemos parte das pessoas. E nós temos, irmão, uma hora ou outra, nós vamos ter que amadurecer. Nós vamos ter que crescer. É impressionante como o cristão é mimizento. Quantas famílias foram destruídas na eleição de 2018, e até hoje parece que a eleição não acabou. Estão brigando ainda. E estão feridos, ofendidos. Vai ser besta lá no céu. No céu não tem besta. Vai ser besta lá não sei aonde, brigar por causa de político. Gente, pelo amor de Deus, que nível é esse que nós temos de maturidade? Brigar por causa de gente, político. E as pessoas se ofendem porque ela acha, e aí vem a questão do julgamento, ela acha que você está fazendo algo, mas pergunta, porque em 99% dos casos tem uma palavrinha-chave que se chama mal entendido. E a Bíblia diz que quando você tem uma nota de 0, veja, se sua nota de ficar ofendido alcança mais de 4, você está sujando o seu coração. Você se ofende mais ou menos de 0 a 10, qual é a nota? Se dizem não para você, como é que você reage? Responda para você mesmo. E isso vem lá na raiz. Quando criança não tem limite em casa, ela não tem limite na vida. Ela não gosta de ouvir não na vida. Ela não gosta de ser contrariado na vida. Sabe como eu lido com os meus filhos? Baixo o bico. Porque a vida vai ser muito mais doída para você do que eu. Então não se chateie, porque preste muita atenção. As pessoas não gostam de ser contrariadas. Muitas vezes é assim, mas muitas vezes as pessoas se chateiam por coisa desse tamanho, dessa unha minha aqui, ó, unha de caminhoneiro aqui, ó. Aquelas unhas que você limpa a orelha assim, ó. Eu esqueço de fazer as unhas, minhas unhas são tudo grande. Precisa matar a gente. Não, deixa eu te falar. As pessoas se ferem por coisa e falam, não, sério que você se chateou por isso? Ainda que alguém tenha lhe ferido, ainda que alguém fez algo, ainda que fosse grave, o cristianismo nos ensina que você não pode manchar e sujar o seu, mas não é quem lhe feriu que sujou o seu coração. É você que jogou para dentro. Você pode ouvir aqui e deixar passar. As pessoas são cheias de problemas. Então você tem que imaginar, não estava bem. A Bíblia diz, a ninguém conheceis segundo a carne. O que é olhar para as pessoas com os olhos da carne? É ferro e fogo. A gente tem que olhar, a ninguém conheceis segundo a carne. Se é cristão, ele nem sabe os princípios do perdão, nem sabe os princípios de deixar passar, de se humilhar. Se é cristão, ele deveria saber, mas pode ser um crente carnal. Então, quem é o mais maduro é o que mais cede. Segundo, por que as pessoas ficam ofendidas? Por que nós não podemos ficar ofendidas? Essa é a parte mais doída do que eu falo para você. Hebreus 12, versículo 15. Gente, antes de lermos o texto, quem aqui
quer que o rio da graça de Deus seja rompido na sua vida. Quem depende da graça de Deus para viver? Mas olha o que o texto diz, ó. Vigiai para que ninguém se exclua da graça. O texto não está dizendo que Deus exclui você da graça. Mas veja, cuidado para que ninguém se exclua da graça. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão. Olha o tamanho do texto. O que está escrito aqui? Contaminando a muitos. Sabe o que é ferida dentro do coração? É uma água saloba, contaminada, cheia de veneno. É pegar uma água pura e jogar dentro do coração a mágoa. E quando isso acontece, você se exclui da graça. Bom, note os irmãos que nenhum derramar do Espírito Santo vem em lugares aonde tem corações ofendidos. Pastor, tem gente ferida aqui para você estar pregando? Por que tudo que o pastor prega quando é vacina é porque tem que... Não, irmão, Deus me mandou pregar. Ninguém se exclua da graça. E que nenhuma raiz de amargura venenosa. Gente, amargura é veneno. Amargura é veneno. O problema da amargura é que você faz um veneno para alguém tomar. Mas é você que toma. E a amargura é tão terrível que você está com raiva de alguém e ao invés dele morrer, você ainda se mata. É o cara lá que estava traindo a mulher para correr da mulher. Você vê o que a mulher faz. O cara se jogou. Que mulher é essa, gente? Gente, foi isso mesmo que aconteceu. Ele estava com um amante e a hora que a mulher bateu na... Aí a mulher ainda falou, tomara que vá para o inferno. O problema é isso, gente. Preste muita atenção na gravidade do que eu estou falando para vocês. Estou magoado. Você não está ferindo quem te magoou. Você está tomando veneno. É aí que é o X da questão. Ficar ferido, ficar ofendido, não ataca ninguém. A pessoa, gente, tem gente que ele fica tão amargurado, tão ofendido com alguém, que para onde você vai, você leva aquela pessoa com você. Você está dormindo, aquela pessoa está dormindo com você. Você está de férias, ela está com você. Você está dirigindo sozinho no carro, ela está com você. Porque a mágoa, a amargura é ficar remoendo as palavras, as ofensas, remoendo. Não tem paz. E o que acontece? Você priva, você se corta da graça. Misericórdia. Misericórdia. Eu não vivo sem a graça de Deus. Mas Deus não rompe o ciclo da graça. Mas eu posso me apartar dela quando eu estou amargurado, ferido, ofendido. Preste atenção. Em terceiro lugar, por que as pessoas não podem ficar ofendidas? Porque estamos desobedecendo a ordem do Senhor acerca do perdão. Em Mateus 6, do 14 ao 15, nós vamos ler alguns textos para você ver a gravidade de não liberar perdão. Eu fico assustado com pessoas que passam a vida remoendo o que fazem contra elas. Eu fico assustado, fico muito. Você sabia que quando você não perdoa alguém, você põe em xeque a sua salvação? Primeiro você priva da graça de Deus, já começa, é um abismo. Quer ver? Vamos lá ver o texto. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Vamos até o 15. Entretanto, se não perdoardes aos homens tampouco, o vosso Pai Celestial perdoará você. O que tem de gente indo para o inferno por causa da amargura, por causa da ofensa, por causa da falta de perdão. Não, eu já perdoei, mas continua falando, continua remoendo. Não age como se tivesse perdoado. É grave. Agora escute bem, a seriedade do que é uma falta de perdão. Preste muita atenção.
Nenhuma igreja será espiritual num ambiente onde as pessoas são mimizentas, porque mimizenta é o termo moderno que se dá para gente que se ofende de tudo. Se você está num ambiente, gente, eu sou da época que pastor disciplinava gente de púlpito e falava, você não toma da ceia esse mês. E o irmão ficava pianinho e não podia faltar culto, porque ele ia na casa da pessoa. As pessoas respeitavam o pastor como se respeita médico, era autoridade. Olha o que o cara falou para mim, então vou na zona. Quase falei para ele, vai. Não, quase não, fui mais duro. Falei, você vai arrumar mulher para casar na zona? Que respeito é esse que a pessoa tem, gente? Que falta de respeito é esse? Aí eu percebi, como diz a minha esposa, Deus me tratou, foi muito, hein? Olha o nível de cristianismo que a gente vive hoje. Eu venho na igreja, as mulheres daqui não olham para mim. Ué, você não está indo por causa de Jesus, não? Ah, irmão, me erra, viu? Me erra. Você vai corrigir alguém, as pessoas acham que você está... Gente, se eu lhe corrigir, eu não estou contra você, não estou a favor de alguém, não tem nada contra você, eu estou apenas sendo bíblico. A Bíblia manda eu lhe corrigir. Mas se eu disser para alguém que ela não devia fazer algo, ela acha que eu não vou com a cara dela. E assim também é na casa. As esposas hoje, elas jogam emocionalmente com os maridos com as esposas. A Bíblia diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Você sabe como, sabe como que isso significa? Não durma sem acertar as contas. Choca. No outro dia, aquilo que era desse tamanhozinho, fica desse tamanhozão, porque chocou. Brotou. É o que o escritor de Hebreus diz, não deixe que ela brote, que essa raizinha que era pequenininha se torne uma árvore grande de amargura. E aí uma coisa vai puxando outra, um abismo vai chamando outro abismo. Não tem como a graça fluir, não tem como o Espírito Santo fluir, não tem como você crescer na graça e no conhecimento de Deus, se todo mundo é contra você, se ninguém vai com a sua cara, se todo mundo quando diz não para você está lhe contrariando, se quando não faz algo que você gosta é porque não gosta. Ou, como disse uma mulher, assim, ó, uma mulher disse aí numa igreja, né, para nós, o pastor não gosta de negro. Eu corrigi ela uma vez e não gosto de negro, porque ela é negra. É desse jeito. Como se eu fosse o alemão, o polaco. Mais caboclo do que eu, irmão. Como diz a minha esposa, a minha nenê, você é marrom, papai. Então as pessoas, gente, ela sabe que não é isso. Sabe ou não sabe? Claro que sabe. Mas ela tem que fazer um jogo para mostrar por que talvez ela está ofendida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho da maturidade. Ande na luz. A gente gosta muito de usar um termo, andar na luz. O que é andar na luz? Pastor, é o seguinte. Eu estou chateado, eu estou ferido, eu gostaria de falar com o senhor porque está brotando um negócio, eu não gosto, então eu estou sendo bem honesto, eu sei que eu vou me privar da graça, o diabo vai entrar, depois acontece alguma coisa de errado lá em casa porque eu dei brecha, e às vezes a pessoa nem sabe. Aí fica doente em casa, porque se deu brecha tudo dá errado. Acontece problema financeiro, por quê? Por causa de uma raiz de... Então, o que a gente sempre faz? Ande na luz. Andar na luz é falar a verdade. Andar na luz não é tentar dizer, é dizer. Andar na luz não é fingir que está tudo bem quando não está bem. Nem todo mundo é autêntico, mas todos devem ser verdadeiros. Nem todo mundo tem facilidade de dizer o que quer dizer. Mas a gente não pode simular as coisas. Simular. Está tudo bem? Está tudo bem. Você está mentindo. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E eu gostaria de saber. Gente,
Na minha experiência mostra que 90% das pessoas que vêm conversar comigo era mal entendido. Puxa, pastor, eu pensei. Falei, você não tem que pensar, você tem que vir falar. Mas o senhor, como disse uma vez, eu fiquei doente, o senhor não fez nada. Eu falei, minha bola de cristal queimou, querida. Tem gente que é assim, é o seguinte, ele está com um problema, mas ele não fala para ninguém, para depois ele ter que dizer, ninguém olhou para mim. Ele tem que ter argumento. Olha, as pessoas, todo mundo tem seus problemas. Eu amo, vou te falar a verdade, eu amo me importar com todos. E eu sofro com as dores das pessoas, porque eu sou uma pessoa passional e muito exageradamente emotiva. Mexe comigo qualquer coisa. Eu não gosto nem de começar a falar. Mas eu sou muito autêntico. Nem todo mundo transparece suas emoções, são autênticas. Mas todos devem ser o quê? Verdadeiros. Deve falar a verdade. Deve chegar e falar. Porque é nessas horas, gente, que nasce a raiz de amargura, vira uma árvore de amargura, e aí a pessoa se priva da graça, se priva do derramar do Espírito Santo. Está todo mundo se cheio do Espírito Santo, ela está amargurada. A palavra foi tremenda, mas como ela está amargurada, não entra no coração dela. Gente é curada, mas como ela está amargurada, ela não recebe a cura. Gente recebe isso, aquilo outro, mas como ela está amargurada, ela não recebe, porque ela foi alimentando aquela ofensa. Até virar uma cobrona. E aí, com o passar dos anos, você já viu uma esposa que vai aguentando humilhação do marido e não chega para falar, você está me ferindo, eu estou magoado, vamos acertar esse negócio. Ela vai ficando, ela vai virando uma mulher amargurada, silenciosa, calada. Dá para ver no olho o tamanho da amargura. E vice-versa. Assim, filhos com pais e etc. Porque a gente não anda na luz, irmãos. A verdade é essa. A gente não anda na luz. A gente não fala o que deveria falar com educação evidente. Eu quero te dizer, porque o pastor mandou. Você quer. Não, é assim. Porque tem gente que é assim. Ele quer. Não, já que é para falar, eu vou falar. Não. Educação é bom e todo mundo gosta. Ande comigo um pouquinho, você vai ver como eu trato as pessoas. Eu mudo. O Jean dizia o seguinte: quando o pai está falando bravo, não se preocupa, nada vai acontecer. Jean! Isabela! A hora que eu falo, Jean, ele já faz assim. O pai diminuiu a voz, vai vir coisa séria. Lá em casa, quando eu estiver falando baixo, é quando o negócio está perigoso. Porque foi um sistema de defesa meu, por causa do meu temperamento. Quando eu estou muito nervoso, eu reduzo a minha dopamina. Eu reduzo a minha vontade de esganar, baixo o tom de voz, para que não exploda. Então eu vou conversar. E funciona assim, eu estou conversando, estou tentando explicar. Na terceira vez, se não resolver, eu falo, pá, não viu não! É isso que eu quero evitar. Então eu converso. Mas, gente, para me tirar do sério, tem que fazer muita coisa. E aí, Deus me mudou muito. Mas, eu estou conversando. Falo, olha, deixa eu te falar isso. Corrigi agora um ex-discípulo que decidiu fazer besteira na vida. Caiu em pecado. Corrigi, mandei um áudio, falei, eu quero te dizer que eu te amo, etc., mas eu não compactuo, você está em pecado, você sabe que você está em pecado, e etc. E falei com ele super educado, falei assim, então eu preciso que você não seja mais chamado de pastor, já que você quer viver assim. Mas ao dia que você se arrepender, eu estou aqui te esperando. Mas até lá, não diga que a igreja te abandonou, você decidiu viver a sua vida, é escolha sua. Se você ouvir meu áudio, você vai falar, nossa, que pastor amoroso. Eu falei todas as verdades que precisava falar. Só que eu falei na medida certa, no tom certo, na dosagem certa. Ser autêntico não é ser mal educado. Ser autêntico não é ser grosseiro. Ser autêntico não é ser... ser autêntico, gente, é uma pessoa verdadeira. É apenas isso. Não precisa gritar para ser autêntico. Não precisa maltratar as pessoas para ser autêntico. Precisa ser verdadeiro.
As pessoas simulam suas emoções e elas vão jogando para dentro delas. Aí, veja, ela pegou aquele probleminha, jogou para dentro, falou nada. Vai ter outro. Ela vai, joga o outro dentro também. E aquilo vai, o coração dela vai virando um grande lixeiro. É um pacote de lixo. Como que tem espaço para o fluir da graça num coração desse? Não tem. Aí, Salomão diz que esse tipo de gente cria muros à sua volta. Vamos ver isso aqui na Bíblia, para você ver a gravidade dessas coisas. Ainda dentro do perdão, né? Próximo texto, por favor. Mateus 18, verso 21 e 22. Quantas vezes se deve perdoar? Bom, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente lê na Bíblia ou é verdade ou é mentira. Se é verdade e não pratica, aumenta nosso juízo. Quantas vezes se deve perdoar? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Quantas vezes eu devo perdoá-lo? A resposta de Jesus, de Pedro: até 7 vezes. Jesus diz o quê? Jesus lhe respondeu: não direi até 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá. Nós lembramos dos 70 vezes 7, que a gente lembra das 70 semanas de Daniel. Dá 490 vezes ao dia. Ao dia, tá? Agora veja você, em outras palavras, quantas vezes o seu irmão vai errar com você e você vai exaurir essas vezes. Em outras palavras, se nós perdoarmos o nosso irmão por minuto, nós ainda estamos em débito com o perdão. Eu vou dizer de novo. Ainda estaremos em débito com a ordem de Jesus. O que é perdão, gente? Perdão é viver a graça na prática. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Perdão é abdicar-se de seu direito. Nós não perdoamos porque a pessoa merece, nós perdoamos porque ela precisa. Perdão é favor imerecido. Se perdão é o maior exemplo da graça, por que eu vou perdoar quando a pessoa não perdoa porque ela também não merece? Então não é perdão que você quer dar. Você quer dar santificação para ela. Se ela merece, então ela já está santa. O que é perdão, gente? Sabe por que a maioria das pessoas não perdoam? Porque elas pensam que não haverá justiça na causa delas. Olha a gravidade do que você vai ouvir. Sabe por que eu não perdoo, pastor? Porque se eu perdoar vai ficar por isso mesmo. Aí que você se engana. Sabe por quê? Porque perdão não é ausência de justiça, é transferência de justiça. Quando você fica amargurado e não perdoa, Deus olha lá do céu e vê que você está ali, fazendo justiça no coração. Se eu pudesse eu matava, se eu pudesse eu tirava. Saiu do emprego, bem feito, fez isso comigo, seja. De certo modo, você está torcendo para o mal da pessoa por causa da amargura. Então você já está fazendo justiça, porque Deus sonda o coração. Agora, quando você perdoa de fato, esquece, Deus transfere para ele a justiça sua. Aí ele vai agir ao seu favor. Mas tem gente aí que é tão ruim que fala: agora eu vou perdoar, só de raiva. Só para ver a justiça. Não é esse tipo. É perdão aqui, no coração. Eu tenho experimentado, poxa vida, minha esposa e eu. Minha esposa, a gente se mudou. E ela achou um monte de cartas que ela mandava para mim. E eu mandava para ela: só love, só love. Duro que nas cartas não dá para ouvir a voz. E aí uma carta dela estava assim: amor, eu acho que está todo mundo contra nós. Isso há 20 anos atrás. Não era bem contra nós, era contra mim, né? Eu que era muito ruim de lidar mesmo. Eu era uma pessoa de temperamento difícil. Mas eu fui pregar agora no Cristiano e ele falou no microfone, falou: gente, eu fui muito duro com ele. Eu acho que eu não devia ter sido muito duro. Mas, gente, eu nunca entendi assim. Para mim, eu morei numa caixa de papelão, eu era espancado por onde eu passava, porque era boca dura também. Então, quando um pastor vinha me corrigir como cristiano duro do jeito que ele era, para mim era o de menos.
Não é verdade? Então, minhas costas, ela é dessa grossura aqui, ó. É bater e não sei, ela tem mais casco do que na sola do pé. Então eu aprendi, gente, a deixar passar. As pessoas têm suas dores diárias, e às vezes ela solta sem querer uma coisa, e ela vai te pedir perdão daqui 2 dias, se pedir. Nós somos de filhos abandonados por pais, que é mais ofensa e ferida do que isso. Normalmente, boas famílias de bons exemplos são pessoas que mais se ofendem. Quem sofreu muito na vida aprendeu a deixar passar. Quem tem bons exemplos, ou quem são pessoas normalmente mais mimizentas, porque a mãe, porque vê, pede, recebe, chora e tal. E nós que somos bons exemplos, nós temos que tomar cuidado com o tipo de educação que damos, porque eles vão crescer assim, se ferindo, se ofendendo, vão passar a vida feridos, vão passar a vida ofendidos e não vão prosperar, porque gente ferida não prospera. Eu vou dizer, não prospera. Gente que guarda mágoa. Às vezes a pessoa está na dela, não faço nada contra ninguém, mas ela é magoada. E aí ela fecha os céus contra ela, contra a família, o céu é fechado. Porque um da família, ou um dos cônjuges, é amargurado e é ofendido. Então aí isso explica por que muitos milagres não acontecem, ou por que não recebe bênção, por causa de uma palavrinha chamada amargura. Gente amargurada não prospera, gente amargurada não recebe dons, gente amargurada Deus não usa, gente amargurada não tem a graça fluindo, gente amargurada o outro recebe um dom, ele não recebe, o outro recebe uma casa, ele não recebe, o outro é próspero e ele não é, o outro consegue um emprego, ele não consegue, porque gente amargurada não vive a graça. Tudo que eu disse aqui é o fluir da graça. Dons, prosperidade, cura, bênção e etc. O poder do Espírito Santo é o fluir da graça. Mas gente amargurada, ela se aparta do favor de Deus. Você sabe, eu sei olhar para a vida de pessoas e ver quando o favor de Deus não está com ela. E eu sei olhar para as pessoas e sei quando o favor de Deus está sobre ela. Não é que tudo dá certo, é que todas as batalhas ela ganha. Umas mais demoradas, outras menos, mas ela vence as suas batalhas. Quando você é amargurado, você não vence as suas batalhas, porque suas orações não são o quê? Respondidas. Esse é o fundamento bíblico. Mateus 11, 25, eu vou te mostrar porque nossas orações não são respondidas. Olha lá, leia em voz alta. Mas quando estiveres orando. Agora deixa eu explicar, porque todo mundo lê esse texto tudo errado. Se você tiver algum ressentimento contra alguém, eis, não está dizendo se você tiver certo ou errado. Perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial perdoe você. Olha como é grave. As suas orações são interrompidas. Quando você tem o quê? Ressentimento. Não tem uma batalha que você vai vencer se você tiver ressentimento, ainda que você esteja na razão, e na maioria das vezes estamos. Qual é o segredo? Andar na luz, conversar, diálogo. Porque, irmão, não tem como vencer na vida sem a graça de Deus. E pessoas ressentidas não têm o fluir da graça. Ele vê um batizado com o Espírito Santo, ele não consegue. Um curado, ele não consegue. E mais, 70% dos tumores são psicossomáticos, começam de problemas emocionais. Pessoas ressentidas ficarão com doenças graves, sérias. Veja Efésios 4:32. Qual é a resposta para o ressentimento, para a ofensa, para a amargura? Qual é a resposta? Sede bondoso, compassivo, uns para com os outros, perdoando
uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Não há uma pessoa que esteja indo para o céu que não experimentou do perdão. Então não temos direito de negar perdão a quem quer que seja. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Eu vou deixar vocês lerem. Vai lá. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Por que você lê na Bíblia o termo mutuamente? Porque nós erramos e as pessoas também erram. Ou só as pessoas erram com você. Aí que entra o egoísmo. Todo mundo erra com você e você não erra com ninguém. Todo mundo está errado, você não. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Ou seja, não viver uma vida de perdão, não viver uma vida de andar na luz, é descumprir muitas ordens bíblicas. É uma atitude, gente, recentemente de um crente carnal. Quer ver 1 Coríntios 3:3? Texto já lido. Gente mundana e carnal fica ressentida. Leia em voz alta. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Ou seja, isso na igreja. Paulo está dizendo, gente, o povo é cheio de problema, a natureza humana é cheia de doença, então a gente tem que viver. Cristão vive bem quando ele tem o exercício do perdão. É o exercício primário no cristianismo, o exercício do perdão. Para não se apartar da graça, não se privar das bênçãos de Deus, para que suas orações não sejam interrompidas. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Diga 3 vezes, ressentimento. São padrões mundanos. De novo. Então eu vou dizer, crente, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, não fica ressentida. Mas pastor, eu fui ferido. Qual é a resposta para isso? Andar? Quem te feriu? O que Jesus falou? Vai alguém que você está ressentido. Fala, eu preciso conversar com você. Olha, não sei como você estava. Não sei se você estava bem, mas você percebeu que você falou algo. Talvez a pessoa nem percebeu. Você está precisando de alguma coisa? Porque eu fiquei ressentido, então eu não quero ficar com isso no coração. Talvez você não percebeu. Essa é a maneira bíblica de agir com as coisas. Porque a Bíblia manda você procurar, se você estiver ressentido. Não é quem te feriu, é você que está ferido, que deve procurar. Ai, mas isso vai... Bom, você não vai fazer porque vai mexer com o ego, né? Aí tem que estar mortinho, né? O problema é que a gente tem ego demais, a gente está vivo demais, gente. A carne está muito vivinha. Mas para fazer isso tem que estar mortinho, né? Tem que ser crente para fazer, não é? E quem é crente? Como não ficar ressentido? Primeiro, não temos que ficar preocupados se as pessoas estão nos ofendendo. Temos que nos preocupar se estamos ficando ofendidos. Se a pessoa te feriu e você foi cristão com ela, Deus vai agir. Pode ficar tranquilo, ela vai ter o troco da parte de Deus. Você tem que se preocupar com o seu coração. É aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Estava pregando eu tive que embolar toda a minha agenda por causa, reassumi a igreja de Campo Largo, então tive que embolar a agenda, tudo. E eu estava pregando uma dessas igrejas, agora não lembro. E um dos cultos de avivamento começou a acontecer milagres, não sei se vocês acompanharam online. A mulher paralítica levantou e andou, uma cega enxergando e etc. O evento era despertamento espiritual, não era cruzada. Deus fez o movimento automático. E as pessoas começaram a ser curadas. E aí tem gente que sobe em cima do púlpito sem você chamar. Ela simplesmente sobe. E aí você é obrigado a ver todo mundo, né? Recebi uma mensagem no meu Insta. Eu só gostaria... Veja, a pessoa é autêntica. O problema é que na internet também as pessoas ficam corajosas. Olho no olho elas não falam. Mas na internet todo mundo lê. De saber por que o Senhor desdenhou de fulana que subiu lá para receber a oração. Eu falei assim, filha do céu, eu não sou um homem de Deus, sou um demônio. A pessoa subiu para receber a oração e eu desdenhei dela. Gente, será que não é óbvio? Deveria ser.
Às vezes a pessoa até sabe, mas ela está tão ressentida que ela tem que pôr na cabeça que eu desdenhei. Falei, primeiro, eu vi a pessoa, coloquei a mão, Senhor Jesus, cura e etc. A pessoa não foi curada. Aí eu respondi, mandei um áudio, falei, querida, você sabe qual é o problema dos crentes? Que elas não têm coragem de questionar a Deus como me questionam. O ressentimento seu é com Deus, porque não sou eu que curo. Se a sua, sei lá, quem não foi curado, a culpa não está em mim. E nem em Deus. Agora, as pessoas não têm coragem de chegar, Senhor, por quê? Por quê? Então elas descarregam na gente aquele ressentimento da não cura. Todo mundo que vem reclamar, ela queria inconscientemente obrigar a gente a curar a pessoa. Mandei para o pastor, queridíssimo pastor. Falei, pastor, eu não estou mandando, não é pelo meu coração. 20 anos de ministério, já recebi muitos e-mails desses. Vixe, nossa, você não tem noção, o senhor tinha que curar a cegueira, não sei de quem. Tipo assim, te obrigando. A minha preocupação é com o coração dela. Resultado, a irmã foi muito bacana, ela me ouviu, depois mandou, pastor, me perdoe. Obrigado por abrir os meus olhos, porque a gente não percebe. Veja, irmãos, como que funcionam as coisas. Dura é quando você dá a correção e a pessoa começa a bater boca. Aí eu paro. Ela está certa, cheia da razão, ninguém vai reverter. E aí entra a raiz de amargura. Segundo lugar, deveríamos ter em mente, não o que as pessoas estão fazendo conosco, mas o que estamos fazendo conosco quando as pessoas fazem algo contra nós. Vou dizer de novo. Você está tão preocupado com o que a pessoa fez que você está se esquecendo do que você está fazendo contra você, ficando ressentido. Ninguém nasce com o coração ruim, duro. Elas vão se tornando com o coração duro, a chegar ao ponto de ficarem difíceis de perdoar, de deixar passar. Toda vez que você perdoa, Deus age ao seu favor. Como diz a minha esposa, né? Hoje já nem tanto. Minha esposa dizia assim, amor, essa pessoa está te usando. Eu dizia, estou vendo, porque às vezes as pessoas pensam que a gente não está vendo, só elas que estão vendo. Eu estou vendo tudo o que elas estão vendo. A pessoa é ingrata, a pessoa está me usando, a pessoa está fazendo trampolim. Eu estou vendo tudo isso. Por que eu não veria? Mas por que eu estou agindo diferente dos demais? Aí ela perguntava, já que você está vendo, por que você está confiando nessa pessoa? Eu falei, mas ela vai te trair. Ela falou, eu sei. Mas por quê? Porque esse é o defeito dela. Eu não posso deixar o meu coração mudar pelo defeito das pessoas. Você sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas fazem pactos secretos, que lá na frente elas não conseguem quebrar. Não ajudo mais ninguém. Também não trabalho mais na igreja. Também não vou mais na igreja. Também não confio mais em ninguém. E Salomão chama isso de muros. E Salomão diz que uma pessoa ferida é como uma cidade com um muro enorme para conquistar. E a gente faz tanto pacto. Lá em Campo Largo, uma vez, um rapaz ajudava muito um garoto lá na escola de missões, que mais parecia casa de recuperação de gente complicada, porque tem gente que pensa que escola de missões é o seguinte, meu filho é problemático, manda para a escola de missões. E aí o menino lá e um dos rapazes lá da igreja ajudava muito esse menino. Um dia ele foi lá para ver esse menino, ele bancava ele lá dentro da escola. E esse menino roubou o computador dele. Lembra disso, minha sogra? O menino roubou o computador desse outro rapaz. Esse outro rapaz ficou ingrato, também não ajudo mais ninguém. Falei, não repita isso 2 vezes. Isso se chama pactos. Que você faz. Cada vez que você libera uma palavra dessa, o seu coração vai endurecendo e ele vai ficando, aquela musiquinha do coração, né, com a manchinha no coração. Pacto, não ajudo mais ninguém. Feri, também não quero mais o diaconato, também não trabalho mais. As pessoas saem daqui e falam, eu saí da outra igreja ferida. Eu gostaria de entender como que você sai de uma igreja ferida e entra em outra ferida. O que é estar ferido se a Bíblia proíbe que o crente tem que ficar ressentido? Aí tem gente que tem coragem, estou ferido. É a mesma coisa que dizer, sou carnal, sou mundano. Me explica esse fenômeno. Um crente dizer que está ressentido precisa morrer. Porque se você morrer, você já viu um morto num caixão dizendo, não gostei, está apertado, está calor. Já viu um morto reclamar?
Quem morreu para a carne, não reclama, gente. E aí Deus é a sua justiça. Ei, Deus não admite amassar a cana quebrada. Não fira gente de oração, não fira gente perdoadora. Deus vinga, hein? Mas é gente que, não, deixa ele. Deus fala, não, isso foi grave, eu vou lidar agora. Aí Deus entra na sua causa. Porque o seu coração é bom, você não vê maldade nas pessoas, e se vê, não leva em consideração. Eu vejo maldade de longe, gente. Pensa num cara esperto. A vida me ensinou a saber tudo que é tipo de gente, mas mesmo assim eu invisto. Sabe por quê? Porque eu espero que as pessoas mudem. Se elas não mudarem, o azar é o delas. Se elas mudarem, mais uma pedrinha na minha coroa. Eu vejo maldade. Vejo gente ruim de longe. Vejo gente invejosa de longe. Gente ciumenta que ciúmes e inveja são irmãos siameses. Toda vez que a Bíblia cita a palavra ciúme, no mesmo texto está a palavra inveja. E você não precisa ser rico para as pessoas terem inveja de você. Basta ser feliz. A sua felicidade incomoda muitos infelizes. As pessoas acham que todo mundo tem que chorar e ser infeliz como você. Nós, servos da luz, temos que olhar para as pessoas e ver, talvez ela não está bem. Ficou ressentido? Você percebeu que ficou? Procure. Olha, eu gostaria de ter uma conversa com você. Mas você não está fazendo isso por causa dela só. Ela precisa e você merece. É mais por você do que pelo outro. Se as pessoas estão maltratando e ofendendo você, elas estão prejudicando elas vão colher o que estão plantando, mais do que prejudicando você. Deixa eu te falar, quando alguém faz algo contra você, revela mais ela do que você. Se alguém está sendo injusto com você, ela está prejudicando ela, mais do que está prejudicando você. Esse é o segredo da palavra de Deus. Que coisa tremenda, né? Então, dependendo da resposta que você dá, você também começa a fazer mal a si mesmo. Em quarto lugar, ao invés de nos preocupar se alguém está nos ofendendo, devemos nos preocupar se não estamos ofendendo a Deus ficando ofendido. Porque ressentimento é uma ofensa a Deus. Efésios 4:30. Quer ver? Vamos ler essa exposição. Leia em voz alta. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Vou provar como que a gente entristece o Espírito Santo. Continua o texto. Toda a misericórdia, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do vosso meio, bem como toda a maldade. Mas olha o que nós temos aqui. Ressentimento entristece o... Mas não é o que a pessoa fez.
isso para você, ela vai colher. É a resposta que você está dando para o que as pessoas fazem, entristece o Espírito Santo. Está na hora da gente. Gente, eu sei que pode parecer dureza de minha parte, mas a verdade tem que ser dita. Tem gente que está ferida de forma legítima, mas eu tenho que te dizer a verdade. É um veneno que você está tomando. Então vou dizer de novo, ao invés de nos preocupar se alguém está nos ofendendo, devemos nos preocupar se não estamos ofendendo a Deus. Quinto e último lugar, ficar ofendido te deixa mais baixo do que quem te ofendeu. Quem te ofendeu está de boa. Você que está levando ele para a cama, você que está levando ele para as férias, você que está levando ele dentro do carro, você que está vivendo com ele no café da manhã, no almoço, na janta, e ele está nem aí. Então ficar ofendido te deixa inferior a quem te ofende. Qual é o segredo para tudo que eu preguei aqui? Perdão. Estou ferido na outra igreja. Qual é a cura? Qual é a cura, gente? Alguém chegar, pastor, eu cheguei aqui ferido, então desfira. Em outras palavras, a gente pode até dizer para uma pessoa ressentida, se arrependa do seu ressentimento. Você está ferindo a Deus. Ah, mas o que a pessoa fez? Esse é outro assunto. Vamos falar agora como você está reagindo. É outra coisa. Mas antes de orarmos, eu gostaria que você ouvisse, refletisse e praticasse. Porque mensagens como essa prega todo dia. E tem gente que ouve. Tem gente que se acostuma, mas não muda. O Espírito Santo já me disse várias vezes que tudo que eu prego aqui tem 3 tipos de ouvintes. O que ouve muda na hora. O que ouve demora a mudar. E o que ouve simplesmente não muda. Eu vou ficar chovendo molhado aqui. As pessoas não vão mudar. O Espírito Santo não vai descer enquanto a gente não se curar de ressentimentos. E quer um povo mais mimizento do que o tal do crente, gente? Como ele foi salvo, ele tem Jesus, tem um sangue, ele acha que ele cheio da razão. É o que deveria ser mais servo. Eu quero que você traga a sua memória agora. Se tem alguma coisa que está afastando você da graça. O segredo é chorar. Quando chora, a alma é lavada. Mas não é chorar de raiva. Tem gente que chora, mas de raiva. É chorar mesmo. Colocar os pés da cruz, diante da cruz de Cristo. Aquele grito que disse para nós. É doído, gente. A traição. Gente, ser traído. Gente que você conta. E de repente, do nada, ele te abandona. A sensação do abandono. Jesus foi abandonado pelos discípulos. Abandonado. Os discípulos foram abandonados. Quem não souber lidar com o abandono não pode ser chamado de cristão. A sensação de gente que te abandona do nada é uma sensação horrível. Ser abandonado, ser ferido, gente que você investe, agora de repente ele é contra você. Às vezes você erra, na maioria das vezes a gente erra. Mas não era só sentar e conversar e andar na? Repita 3 vezes, andar na? Andar na? Então diga 3 vezes, andar na luz. O que é andar na luz? É o que Jesus falou, procure alguém que você está ressentido. E diga, fale, ande na luz com a sua esposa, ande na luz com seus filhos, ande na luz com seus pais, ande na luz com seus amigos, ande na luz com seus pastores, ande na luz. Nós somos da luz, não somos das trevas. Você tem que falar para colocar para fora. Fale para Deus agora o que te feriu. Põe na cruz, conta para Ele a sua dor. Fala, Senhor, eu fiquei ressentido com aquela pessoa, etc, etc. Põe na cruz aí, fala aí. Pôr na cruz é falar direto para Deus a sua dor.
Fala: Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu te peço força para poder vencer o ressentimento, força para poder vencer a amargura, força para poder vencer a mágoa, para lidar com esse ressentimento que entristece o Espírito Santo, que ofende a Deus. Fala: Senhor, eu me comprometo em procurar essa pessoa com quem estou ressentida e andar na luz, porque eu não quero te ofender e não quero fazer mal para mim mesmo. Senhor, cura esses irmãos agora. Eu oro para que a graça, o fluir da graça volte a manifestar. Você vai perceber que quando você perdoar, as bênçãos vão voltar para sua casa, os milagres vão voltar a acontecer, o Espírito Santo vai voltar a se alegrar. Uma casa ressentida não tem paz, nem sensação de paz e nem sensação de felicidade. Todo mundo ali parece que está à beira de explodir. Fale com o Espírito Santo. Quando você abrir mão do seu direito de justiça, você receberá a justiça de Deus na sua vida. Fale com Deus. Deixe de ser do coração duro, deixe de ser ruim, deixe de querer brigar, deixe de querer ter razão para tudo. Abra mão do seu direito. Deixe o Senhor curar o seu coração. Deixe o Senhor curar você. Quem se humilha é exaltado. Cure-nos, Senhor. Amém.